Muito bem, lição número 9, a parte de quarta-feira, aproveitando as pechinchas da vida ou arrematando o tempo. O apóstolo Paulo sempre teve uma preocupação muito grande com a pureza da vida cristã. O apóstolo Paulo sabia que a cidade de Éfeso era uma cidade muito ligada com o sexo. Aliás, as grandes nações, as grandes civilizações do passado eram muito focadas nessa parte sexual. Para você ter uma ideia, na Grécia, uma vez por ano, as mulheres casadas poderiam ter relações dentro do templo de Afrodite, deus do amor, com qualquer desconhecido, como uma forma assim de honrar a deusa Afrodite. Na cidade de Éfeso, havia uma estátua de 12 metros de altura da deusa Diana, com 15 seios. Era para justamente valorizar a parte sexual. Então as pessoas eram muito voltadas para essa parte sexual. O apóstolo Paulo exortou para que as pessoas tivessem pureza sexual, não fossem como os gentios. Por isso o apóstolo Paulo pedia que as pessoas remissem o tempo, aproveitassem bem o tempo, principalmente focando na segunda vinda de Cristo. E hoje nós temos essa exortação para nós também. Ellen White, no livro Parábolas de Jesus, na página 342, ela disse o seguinte, escreveu o seguinte: somos advertidos a remir o tempo. E o tempo esbanjado nunca poderá ser recuperado. Não podemos fazer voltar sequer um momento que já se foi. A única maneira de remir nosso tempo consiste em utilizarmos da melhor maneira possível o tempo que nos resta, tornando-nos coobreiros de Deus em seu grande plano da redenção. Como nós temos um tempo curto relacionado com a parte profética, estamos caminhando para a vinda de Jesus, o apóstolo Paulo recomendou que nós temos que usar esse tempo para ajudar as pessoas a encontrar o caminho da salvação. A pergunta 4 está relacionada dessa forma, redigida dessa forma. Que conselho Paulo deu a respeito de aproveitar o tempo e como saber a diferença entre ser sábio e ser tolo? Olha o texto, Efésios 5, 15 a 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei cada qual é a vontade do Senhor. Grande pensamento do apóstolo Paulo, grande conselho, exortação maravilhosa. Paulo disse que o tempo passa rápido e devemos fazer a vontade divina, andando como sábios, buscando a vontade divina, pois o tolo só pensa em prazeres, só pensa em coisas carnais e se perde com isso. Isso é uma grande verdade. Mesmo na igreja, nós podemos ver hoje que há pessoas que estão desorientadas, há pessoas que só pensam na sua vida, só pensam em procriar, só pensam em coisas materiais, só pensam em festas, só pensam em estar ligado a coisas que assim dão prazer. Por isso, o apóstolo Paulo recomenda que não podemos ser tolos com respeito ao uso do tempo e a forma prudente de andarmos diante do Senhor. No conselho do apóstolo Paulo está o conceito de se examinar a maneira de viver através da expressão que ele usou, vede prudentemente como andais, indicando uma autoavaliação do que a pessoa tem feito na caminhada cristã. Por isso, temos que não confiar em nossa sabedoria interior, mas na sabedoria do Senhor. Feliz o homem que confia no Senhor e utiliza a sabedoria do Senhor para guiar a sua vida. Muitas pessoas passam muito tempo sem essa avaliação e criam hábitos nocivos que acabam estragando a sua vida espiritual. Muitas vezes esse hábito está voltado muito para o prazer, para, por exemplo, jogos, para, por exemplo, dispensação de assim, assistir filmes de maneira que a pessoa se perde no tempo. Por exemplo, pega uma série para assistir. Uma série parece uma armadilha. A pessoa sempre quer ver o próximo capítulo, E quando percebe, a barrinha de iniciando o próximo episódio já está passando, a pessoa já inicia, porque o capítulo anterior deixou uma interrogação, a pessoa quer saber. Então, muitas vezes a pessoa utiliza um tempo grandioso de 4 a 6 horas. A pessoa fica diante de um aparelho e, com isso, a pessoa não utiliza nem para a oração, nem para a leitura da palavra, nem para dar um estudo bíblico, nem para passar uma mensagem para alguém que está na sua rede social
ou no seu grupo de amizade. Por isso é importante nós olharmos a nossa vida cristã e avaliarmos se ela está sendo bem utilizada. Preparar-se para a segunda vinda de Cristo deve ser sempre a nossa missão final. E isso é, logicamente, olhando para as necessidades que nós temos. Não podemos, por exemplo, trabalhar demais na igreja e esquecer da família. Não adianta dar 20 estudo bíblico e esquecer da família. Não adianta a pessoa, pregar todo sábado, domingo, quarta-feira numa igreja diferente. Vai ser conhecido, todo mundo vai elogiar. Mas a família está sem ir na igreja. A pessoa não leva a família na igreja. E com isso vão se perdendo, caracteres especiais. Ou vamos perdendo, a mentalidade cristã da família. Por isso é importante que as pessoas avaliem o que estão fazendo e coloquem em equilíbrio a sua conduta. Porque é isso que o apóstolo Paulo diz assim: vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, ou seja, utilizando bem o tempo, porque os dias são maus e a vida é curta. Era uma vez um agricultor, para vocês terem uma ideia do que é foco, um agricultor ia para a cidade para vender as suas abóboras. Tinha que chegar até 5 horas da tarde, senão os portões se fechavam. E esse agricultor colocou as abóboras em sua carroça, todas empilhadinhas, uma sobre a outra. Ele dizia: não quero que elas se estraguem na minha ida até a cidade. E ele começou a levar as abóboras. Quando ele chegou no meio do caminho, passou num buraco e a carroça deu aquela balançada. Quando ele olhou para trás, as abóboras estavam todas desordenadas. Ele parou à beira da estrada, arrumou todas certinho, uma em cima da outra, fez aquelas pilhas certinho, 10 abóboras em cada coluna, e se colocou a caminho da cidade. No meio do caminho, outro buraco e as abóboras se desarrumaram de novo. E ele foi fazendo isso ao longo do caminho. E o tempo foi passando, e o sol foi baixando. Quando ele percebeu que um amigo dele, sitiante, estava com a carroça também cheia de abóbora. Mas o homem passou por ele, que estava à beira da estrada, ele estava arrumando de novo as abóboras. E aquele amigo cumprimentou e seguiu a viagem. E ele ficou olhando e disse: o que está acontecendo? Olhou para o amigo dele, o amigo estava com a carroça cheia de abóboras, todas empilhadinhas. Passou num buraco, as abóboras se misturaram todas, mas o homem não parou não. Continuou caminhando lá na frente, a carroça passou em outro buraco, e as abóboras se arrumaram sozinhas. E esse homem disse: eu estou perdendo tempo. Vai fechar o mercado e eu não vou conseguir vender minhas abóboras. Ele colocou então o seu foco em ordem. Entrou na carroça e ali colocou velocidade nos cavalos, e mesmo que a carroça batesse nos buracos para a esquerda e para a direita, ele não se importou mais e chegou em tempo. Se ele não tivesse mantido o foco, perderia o momento de sua venda. Por isso é importante mantermos o foco na nossa vida cristã. Nosso tempo é curto, tanto que é curto pela vida, como é curto pelo lado profético. A cortina profética já está se fechando. O tempo da graça logo, logo vai terminar. As pessoas têm que aproveitar o tempo que estão vivendo. Se temos que dar um estudo bíblico, tem que ser logo. Se temos que ajudar alguém, tem que ser então de imediato. Devemos aproveitar toda a oportunidade que Deus nos dá para a obra que nos foi confiada. Deus nos entregou uma obra. Enxerguemos então as oportunidades que Deus nos dá. Consagremos nossa vida e aproveitemos o tempo que nos resta. Muitas vezes nós temos um tesouro espiritual em nossas mãos e perdemos tempo com outras coisas sem valor. Nos envolvemos com outras situações que só nos fazem perder tempo. Um rapaz na Arábia, ele morava numa cidade e sonhou que na cidade vizinha tinha um tesouro. Ele disse: eu vou lá. E foi até a cidade vizinha, chegou lá muito tarde, não arrumou pousada no hotel, dormiu ali na frente de uma igreja. Havia uma escada, ele se colocou num cantinho e dormiu ali. Mas quando foi umas 3 da manhã, houve um assalto. 2 rapazes assaltaram uma loja e fugiram na direção da igreja. Pularam o muro da igreja, porque tinha uma saída atrás. E o rapaz acordou espantado, e quando a polícia chegou, ele estava ali na escada da igreja, e os policiais o prenderam como suspeito de ter participado do roubo. Ele explicou, mas não adiantou. Ficou até de manhã, o delegado veio e chamou o moço, disse: o que você está fazendo aqui? Eu sou da cidade vizinha, mas o que você veio fazer aqui? Houve um assalto e o senhor está sendo suspeito.
Ele disse, não, é que eu tive um sonho em que nessa cidade tinha um tesouro muito grande, eu vim procurar o tesouro. O delegado deu uma risada tão grande que deu para ver o dentro do siso dele. O delegado disse, mas você é um tolo mesmo, hein? Você acredita num sonho? Se eu fizesse isso, meu filho, eu abandonava meu trabalho, porque eu já sonhei mais de 50 vezes que na cidade de onde o senhor veio tem uma casa amarela, numa rua que é assim de pedras. Essa casa amarela tem uma varanda muito grande na frente, pintada de azul por dentro. Atrás dessa casa tem tem um coqueiro, e atrás do coqueiro tem um pé de maçã. Entre o coqueiro e a maçã, eu sonho toda noite praticamente. Tem um tesouro entre essas duas árvores. Se eu ligasse para isso aí, eu já estaria lá na cidade procurando essa casa. Então eu vejo com o senhor um rapaz muito tolo. Vai embora antes que eu prenda o senhor. O moço saiu, pegou a sua montaria e foi em direção à sua cidade. Foi com os olhos arregalados. Sabe por quê? Porque o delegado descreveu exatamente a casa desse moço. Ele chegou na casa dele, a casa amarela, numa rua de pedra, com uma varanda azul, que tinha um coqueiro atrás e depois do coqueiro a macieira. Ele cavou, achou um baú lotado de moedas de ouro. Foi na outra cidade procurar quando o tesouro estava bem atrás do seu quintal. Muitas vezes nós perdemos tempo com aquilo que não tem valor e assim está longe quando deveríamos investir naquilo que está perto. Então, atendamos o conselho do apóstolo Paulo. Vamos aproveitar as pechinchas do tempo, porque a vida é curta. Obrigado, meu Deus, pela lição de hoje. Ajuda-nos, Senhor, a remirmos o tempo, a sermos sábios, a colocarmos prioridade naquilo que merece e descartarmos aquilo que nos faz perder tempo. Ajuda-nos a ter uma visão de missão e salvação. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Beijo no coração. Feliz quarta-feira. Deus abençoe você.